Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conforme prometido, segue o nosso primeiro vídeo, que vai tratar de funções quadráticas. Se você já começou a ver a introdução dessa matéria em sala de aula, assista ao vídeo, que vai reforçar seus conhecimentos. Caso você, por algum motivo, não teve a oportunidade de assistir essa matéria em sala de aula, veja o vídeo, que vai te auxiliar e esclarecer suas dúvidas. E gente, nós temos também o nosso site, que é a informação das nossas notas de aula, que você pode estar consultando e pode estar fazendo exercício. E também as nossas aulas de reforço, que ocorrem toda quarta-feira. Bons estudos! E vamos que vamos! Pessoal, então vamos começar o nosso estudo, né, de função quadrática, lendo a definição de uma função quadrática. Uma função f de r em r chama-se quadrática ou do segundo grau quando existem números reais a, b e c. Gente, lembra que a, b e c são os coeficientes da função, conforme já conversamos, ok? Com a diferente de zero. Olha aqui, ó, o a não pode ser igual a zero, porque se o a for igual a zero, eu não tenho função quadrática. Tal que f leva a x em a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c para todo x pertencente ao conjunto dos reais. Vamos falar de uma forma diferenciada essa definição? Nós podemos escrever o seguinte: existe uma função representada por esse símbolo aqui do f, né? De forma que eu posso pegar o x, né, um valor qualquer do conjunto dos reais, né, e se eu levar esse x ao conjunto dos reais, de forma que eu tenha a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c, eu posso dizer que eu tenho uma função quadrática. E essa função quadrática, né, ela é representada dessa forma aqui, olha. F de x é igual a ao quadrado, a vezes x ao quadrado, mais b vezes x mais c. Então, aqui está a minha função quadrática. Lembrando de que a e b são coeficientes. E o c também é um coeficiente, mas o c também é conhecido como termo independente, tá, pessoal? Ó, termo independente, tá? Independente ou termo isolado, tá? Então, essas duas definições fazem parte do coeficiente c. Por que isso? Porque o coeficiente c ele não multiplica nenhum x. Ele é um número que fica isolado. Ok? Outra coisa, lembra de que o a, esse coeficiente a, ele sempre vai multiplicar o x ao quadrado, ok? O coeficiente a sempre multiplica o x ao quadrado. E o coeficiente b sempre vai multiplicar o x. Já o c, como nós já falamos, né, ele não multiplica nenhum x. Bom, posto isso, gente, vamos ver alguns exemplos de funções quadráticas. Eu tenho aqui embaixo, olha, até o d, todas essas funções são conhecidas como funções quadráticas. Vale lembrar, pessoal, que é uma função quadrática, se você tiver alguma dúvida, basta você observar, tá, o expoente do x, ou seja, o maior expoente do x. Nesse caso aqui eu tenho 2x. 1x, o expoente não aparece, né? Mas é implícito aqui que tem o número 1. E o outro x tem o número 2, né? Então, o x com o maior expoente é aquele x que dá a denominação da função, né? Se o expoente é 2, é função quadrática. Se o expoente é 1, é função linear ou do primeiro grau. Se o expoente é 3, é a função do terceiro grau, não é? E assim por diante, ok? Então, é função quadrática porque, via de regra, né, eu tenho aqui um termo x, né, elevado a um expoente 2. Tá? E aí, vamos agora identificar em cada uma dessas funções quadráticas quem que é o coeficiente a, b e o c. Pessoal,
só um lembretezinho. Quando não tem nada na frente do x ao quadrado, é porque é implícito aqui, olha, a existência do número 1, tá? Então, se eu quiser saber quanto é que é o valor do coeficiente A, então A é igual a 1, certo? E o B? Bom, o coeficiente B é menos 3. Lembra que o sinal vai junto, tá, gente? Quando você fala do coeficiente, né, é o coeficiente na sua totalidade, com o seu sinal. Se for negativo, né, se tiver o sinal de menos, ele vai negativo lá, ele leva o sinal de menos, ok? E o C, né, nosso coeficiente C é igual a 2, tá? Então tá aí, o coeficiente A, B e C. Agora vamos ver aqui, no item B, eu tenho uma função, né, quadrática, porque eu tenho lá, ó, x ao quadrado, né, isso, esse termo aqui, né, menos 4. Como é que vai ficar então? Então vamos fazer esse caso aqui também, olha. Vai ser assim, o coeficiente A vai ser igual a 1. Já vimos que quando não tem nada na frente do x ao quadrado, é implícito a existência do 1, né? E o coeficiente B, tem alguma coisa multiplicando a x? Não, então o coeficiente B é 0, né? E o nosso coeficiente C é menos 4, né? Por quê? Porque é o termo isolado, é o termo dependente, ele sempre vai ser um número, certo? Agora vamos lá para o item C. Eu tenho aqui no item C, f de x é igual a menos 2 vezes x ao quadrado mais 5 vezes x. Outra função quadrática. Quanto é que vale o coeficiente A? Então, olha, o coeficiente A vai ser quem? Menos 2, tá, gente? Não é 2, é menos 2. Lembra que o valor do coeficiente é na sua totalidade, né? Então, se o número é negativo, tem que ser negativo também o coeficiente, ok? O coeficiente B é 5, né? Ou mais 5, mas é positivo, não precisa colocar o mais 5, né? E o coeficiente C, pessoal, não aparece, né? Então é 0, tá? O coeficiente não aparece, ele é 0. E por fim, nós temos aqui o último caso, né? f de x igual a menos x ao quadrado. Professor, isso aí caracteriza uma função quadrática? Sim, caracteriza, né? Porque eu tenho um termo, que é o termo x, né? Elevado ao quadrado. Então, eu tenho aqui uma função quadrática. Então, como é que ela vai ficar, né? Vai ficar assim, olha. O coeficiente A, eu já sei, quando não tem nada na frente do x, né? Eu vou assumir o valor 1. Mas tem um negativo, então é menos 1. Tá? Então, o coeficiente A é menos 1. E o coeficiente B? Bom, se não tem nada, é 0. E o coeficiente C? Se não tem nada, é 0. Bom, pessoal, aqui eu conheci, né, alguns exemplos de funções quadráticas e como é que nós identificamos o coeficiente dessas funções. Agora, vamos ver exemplos de funções que não são funções quadráticas. Tá? Vamos ver esse caso aqui agora. Nós temos 3 casos. Dando continuidade ao nosso estudo, ao nosso exemplo lá, né? Anterior, tudo era função quadrática, ok? Agora, esses casos aqui, cuidado, tá? Ó, observe, atenção, não são funções quadráticas, tá? Então, vamos pegar aqui, f de x igual a 2x. É uma função quadrática? Não. Que função é essa aqui, gente? Nós já conhecemos, né? Isso aqui é uma função linear, né? Ou função afim, ou função do primeiro grau, né? O caso f, f de x igual a 2 elevado a x. Professor, existe esse tipo de função? Existe. E essa é chamada de função exponencial, tá? Se a gente não viu essa função, a gente ainda vai ter oportunidade de conhecê-la, certo? Então, função exponencial. E aqui embaixo, o que eu tenho? Eu tenho um polinômio, né? Uma função polinomial, claro, não é isso? Mas ela tem o termo, né? O x dela, olha só, tem o x que tem o maior expoente, tá vendo? Expoente 3. Ah, mas tem o x aqui com expoente 2. Sim, mas não caracteriza ela como uma função do segundo grau, porque existe um x com o expoente maior que o expoente 2. Então, essa função é chamada de função de grau 3 ou do terceiro grau. Tá? Então, esta função é chamada de função
de grau 3, tá? Opa, deixa eu acertar aqui, né? O R ficou meio estranho. De grau 3 ou, né, do terceiro grau, tá? Então essa função é caracterizada dessa forma, ok? Muito bem, pessoal. Por enquanto é isso. Espero que tenham gostado. Até mais, até o nosso próximo vídeo.